diversas promessas e dali, então, vamos poder estar em comunhão com o nosso bom Deus. Você sabe que a quarta-feira é um culto especial. É um culto ao qual nós dedicamos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos ao nosso bom Deus. E nesse momento nós vamos ter a oportunidade, né? Vamos lhe dar a oportunidade de poder expressar o seu agradecimento, o seu pedido, aí no chat do Facebook. Nós estamos com um problema no YouTube, estamos transmitindo somente pelo Facebook, então você que está nos acompanhando, digita aí o seu pedido, o seu agradecimento, e logo depois do hino Falar com Deus, nós iremos retornar para podermos então apresentar diante do trono do nosso bom Deus os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Vamos cantar Falar com Deus.
Muito bem, meus irmãos, amigos que nos acompanham aqui no canal da Igreja de Vila Helena. É uma alegria tê-los conosco. Os que estão perto, os que estão longe, através das redes sociais, nos aproximamos e conseguimos, então, fazer com que, mesmo na nossa casa, no nosso lar, no nosso carro, na caminhada, no andar de bicicleta, podemos estar conectados uns com os outros e, em especial, com o nosso bom Deus. Então, nós vamos ler aqui alguns pedidos, alguns agradecimentos que chegaram até nós aqui pelo Facebook. O Elcio, ele agradece pela recuperação da doutora Angélica, que saiu da respiração artificial e está na enfermaria. Agradece também pelos seus filhos e pede oração pelo seu tio Hélio, que está com algum problema gastro, mas ainda não descobriu o quê. A Ivanilda também agradece pela vida, saúde, pede oração pela sua irmã Alaide e a família, pela sua tia Lia, que está internada, e todos os enfermos, que continuemos orando uns pelos outros. A Marilena também pede oração por ela, porque na próxima segunda-feira ela vai fazer uma cirurgia, vai retirar a tireoide, e está muito confiante, pois sabe que quem vai operá-la é o nosso bom Deus e que nós vamos estar também orando e intercedendo por ela. Com toda certeza, Marilena, o nosso Deus, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ele estará ali com a equipe que irá fazer essa cirurgia e que tudo vai correr bem para a honra e a glória do nosso Deus. Também a Jovelina pede oração para o Valdo e para a mãe dele. Eles estão com Covid. Peço oração por eles. Será que eu... E aí cortou aqui, não, os caracteres não apareceram todos aqui. Muito bem, esses foram os pedidos que chegaram a nós aqui nessa noite. Então, nós vamos agora convidar a todos que possam fechar os seus olhos e juntos podermos interceder ao nosso bom Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar reunidos, não num templo, mas através das redes sociais conseguimos estar conectados e também, Senhor Deus, nos relacionando um com o outro e principalmente contigo, porque o Senhor não depende de rede social, de templo físico, o Senhor está em todos os lugares através do teu Santo Espírito. E temos a certeza de que o Senhor está ao lado de cada um dos nossos amigos, onde eles estiverem assistindo, eles possam sentir a presença dos teus anjos. O Senhor aqui ouviu alguns agradecimentos pela cura, pela família, também pelo trabalho, e o Senhor se alegra, se agrada de um coração agradecido. Também, Senhor Deus, foram apresentados alguns pedidos, e nós queremos que o Senhor os atenda, conforme a tua santa e boa vontade. Pedidos acerca da saúde física, também, Senhor Deus, pela família, também, Pai querido, pela fé. O Senhor, na sua infinita bondade, sabedoria e graça, possa atender a cada um deles, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Te pedimos pelos enfermos de Covid, Senhor Deus, que estão nos leitos, que estão enfermos, que estão necessitando do teu toque curador. O Senhor, como médico dos médicos, que o Senhor dê o diagnóstico, faça com que os medicamentos façam os efeitos esperados e que a saúde seja restabelecida, para que essas pessoas voltem para o seio da sua casa, da sua família. Sei com os profissionais da saúde, hoje em especial o dia do enfermeiro, da enfermagem. Queremos saudar a todos, parabenizá-los pela disposição, pela luta, coragem. Que a tua graça os acompanhe a cada dia, Senhor Deus. Cada um dos seus famílias também. Que eles se multipliquem na fé e na esperança de um Deus grandioso. Te rogamos também pela equipe que zela pela vigilância, pela limpeza, por todos o administrativo, que faz com que os hospitais, as clínicas, as unidades de saúde estejam receptivas para receber, Senhor Deus, aqueles que estão necessitando. Mas também há muitos, Pai querido, que encontram-se enlutados. E nós queremos pedir
que o Senhor os abrace nesse momento. Que através da tua palavra eles encontrem conforto, consolo e, sobretudo, esperança, para que logo em breve possam reencontrar com seus entes queridos. Te pedimos pela tua igreja, Senhor, pelo teu povo, que possamos cumprir a nossa parte na obra, na reta final, Senhor Deus, da pregação do Evangelho, para que logo em breve o Senhor Jesus possa voltar e assim, Senhor, possamos estar na eternidade ao teu lado. Pedimos agora uma unção especial do teu Santo Espírito sobre o pastor Jacinto, o teu servo que irá partilhar o pão da vida nessa noite. Que ele fale inspirado por ti, que os nossos corações estejam receptivos à tua palavra, que possamos, Senhor Deus, ter a certeza de que o Senhor falou conosco nessa noite. Nós fazemos esses pedidos agradecidos e confiantes nos méritos de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, amigos, é uma alegria podermos receber aqui o pastor Jacinto. Ele já foi pastor aqui no distrito, conhecido de todos, né, da maioria, e agora ele está trabalhando ali na APAC, né, ele está trabalhando ali como ministerial, como ADRA. Para nós é uma alegria, pastor Jacinto, recebê-lo aqui. O senhor está em casa, né? Não preciso fazer muitas honras, o senhor já conhece as pessoas aqui, os irmãos, seja muito bem-vindo, é uma alegria conhecê-lo, né? Conversamos um pouquinho antes aqui do culto, também passou lá pelo Nordeste, depois a gente conversa mais um pouco, quem sabe a gente nos encontrou numa daquelas praias por lá, né? Que Deus abençoe grandemente, pastor Jacinto, é uma alegria tê-lo conosco, viu? Obrigado, amigo. Pastor, é uma bondade de vocês convidarem a gente para poder falar um pouquinho a esse povo bom e amado da igreja de Vila Helena, das demais igrejas do Distrito Pastoral, dos demais irmãos que estão conectados e os nossos amigos que, de um modo ou de outro, estão ligados na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Helena. O povo é bom, pastor. Eu conheço muito bem esse povo daí e se bobear, pastor, e soltar o meu carro, ele para na casa de muitos aí, porque eu fui na casa desse povo, comi Pastor, tem comida boa por aí. É só uma questão de descobrir. Se eu soltar o meu carro, ele bate em algumas casas aí, assim, com facilidade, porque ele aprendeu bem o caminho, e eu também. Então, assim, é uma alegria. Irmãos queridos, é muito bom nós estarmos juntos, estudarmos a palavra de Deus, poder saber que nós temos um Deus bondoso que cuida de nós, apesar de todas as calamidades que nós estamos vendo, enfrentando, estamos ouvindo, nos entristece, mas temos certeza de que Deus está no controle e no comando de todas as coisas. Obrigado aí pelo privilégio de poder falar a vocês. Agradeço ao pastor Wallace por abrir a porta da igreja, embora a gente está num outro campo, mas nós pertencemos à mesma família de Deus. Agradeço lá ao Leandro e a Denise, todos os amigos e irmãos que nos suportaram por um período aí como pastor de vocês. A gente saiu daí, veio para Campinas, e aqui em Campinas nós ficamos 8 anos num distrito pastoral. O povo também foi muito bom, aguentou a gente por 8 anos. Depois a gente saiu, veio para a Central de Limeira, e aqui na Central de Limeira nós ficamos por 2 anos, e na última assembleia quadrienal do nosso campo, eu fui nomeado, então, como ministerial aqui da nossa associação. É uma alegria poder trabalhar com os pastores. Aqui nós temos 79 pastores na ativa e mais 82 pastores que moram no nosso território que estão jubilados. Mais 900 anciãos, mais uns 4.000 diáconos. Essa é a turma que eu tomo conta. E graças ao bom Deus, as coisas têm marchado e a gente tem, de toda a força do coração, falado de que Jesus em breve vai voltar. Eu acredito nisso. Eu anseio por isso e eu tenho certeza de que eu não estou sozinho nisso.
Cada vez que a gente escuta falar que alguém contraiu o Covid, que alguém está num leito de hospital, mais a gente pensa em quando é que Jesus vai voltar. Eu tenho certeza de que muitos de vocês vão dormir e pensam nisso. Quando é que Jesus vai voltar? Quando é que tudo isso vai acabar? Quando é que o sofrimento vai acabar? Quando é que a falta de emprego vai acabar? Quando é que a miséria vai acabar? Quando é que as lutas, os problemas, as dificuldades, os traumas, os complexos, eles vão acabar? A gente fica sempre pensando, sempre imaginando e buscando uma solução. A solução humana não vai dar certo. A solução, ela é divina. E a solução está na volta de Jesus Cristo, porque quando Jesus voltar, ele vai colocar todas as coisas no devido lugar. E ele promete que nós viveremos, então, felizes para sempre. E eu acredito nisso com toda a força do meu coração. Nesta noite, dentro de poucos minutos, nós vamos estudar um tema de que eu gosto muito, que está registrado no livro de Mateus, capítulo 24. O assunto que eu quero falar para vocês, que está em Mateus, capítulo 24, ele se repete em Marcos, capítulo 13 e também em Lucas, capítulo 21. É um tema que me agrada, é um tema que está no meu coração a todo e qualquer momento, porque é um tema que fala que existe um outro mundo além deste mundo que nós estamos vivendo. Me enche de esperança, de saber de que Jesus está preparando um lugar para nós. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui. E eu estou estudando agora nesta nova versão, chamada versão transformadora. Nova versão transformadora. Eu estou apreciando a leitura, então, se tiver alguma palavra diferente aí da sua, é na versão aqui minha. Mateus capítulo 24 diz assim: Jesus aqui ele está falando de acontecimentos futuros. E ele disse: quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas estas construções? Eu lhes digo a verdade. Elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras e os seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixe que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que estas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então, vocês serão presos, perseguidos, mortos. Por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim, este será salvo. E ele continua: as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, então virá o fim. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Leitor, preste atenção. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes.
Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar as suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas, para as mães que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo. Nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. E veja que eu vos avisei disso de antemão. Até aqui. Presta atenção, olhe para mim. Eu gosto de estudar esta passagem, porque esta passagem é uma fala de Jesus muito contundente de como vai ser os acontecimentos do fim. Muitas vezes eu me pego pensando, será que nós estamos já vivendo no fim? Será que nós já estamos vivendo nos dias do fim? Particularmente, eu acredito que sim, nós já estamos vivendo no fim. Particularmente, eu penso que tudo isso que Jesus falou, nós já vivemos ou estamos vivendo. E se você continuar lendo o capítulo 24, você vai perceber que no verso 29 diz que depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão e os poderes do céu serão abalados. Tudo isso já aconteceu há muitos anos atrás. E aí, então, no verso 30 diz que, por fim, aparecerá no céu um sinal da vinda do Filho do Homem e haverá grande lamentação entre todos os povos. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e glória. Você observa que todos os acontecimentos que Jesus Cristo fala aqui neste capítulo, que ele nos dá a dica, hashtag fica a dica, que ele fala para nós, já aconteceu, estão acontecendo. Você observa que não é de hoje que existem pandemias no mundo. Eu fui estudar um tempo atrás sobre esse negócio de pandemia, porque nós nunca tínhamos ouvido falar de pandemia com tanta força e violência como esta do Covid-19. Vocês têm percebido que há um tempo atrás nós ouvíamos falar de alguém que pegou o Covid de longe? Cada vez agora está mais perto? Está entrando dentro da nossa família? O ano passado, eu e a minha esposa também pegamos o Covid, e eu digo para vocês, não é nada fácil. Hoje, aqui na nossa associação, nós temos alguns infectados, e entre eles pastores. Todos os lugares que você olha, para todos os lugares que você coloca o seu olho, você vai enxergar que tem um conhecido. Isso quando o luto não entra dentro das casas, e há choro, há ranger de dente, e só existe um para enxugar as nossas lágrimas. Quando eu leio este capítulo, eu percebo então que Jesus Cristo, ele vem sinalizando, ele vem falando para nós, escuta, ei, para um pouquinho, presta atenção, tem alguma coisa diferente acontecendo, tem alguma coisa estranha acontecendo, a coisa não está tão simples como você está pensando. Escuta, por favor, não permita que ninguém engane você. Por isso que o estudo da Bíblia Sagrada, ele é importante, meus irmãos. Nós temos que estudar a Bíblia, e eu, então, estou estudando a minha Bíblia com toda a força do meu coração, essa daqui na nova versão transformadora, e eu vou anotando, e eu vou escrevendo, e eu vou colocando meus papeizinhos, porque eu esqueço.
E eu vou sublinhando, eu vou anotando, eu vou colorindo, eu vou escrevendo do lado, porque senão eu esqueço. Nós temos como nunca de estudar a palavra de Deus para que ninguém nos engane. Há muitas pessoas com muitas conversas. Há muitas pessoas que acreditam em qualquer coisa. Você tem até o direito de acreditar no que você quiser. Deus te deu livre-arbítrio. Mas você não pode ir para o céu enganado. Você não pode deixar que ninguém engane você. Porque muitas pessoas, elas vêm no próprio nome do Senhor Jesus. E vou mais longe, elas até realizam milagres. A gente não pode ficar enganado. Jesus, nesse texto, ele fala das guerras. Quantas nós já não ouvimos e estamos ouvindo agora o que está acontecendo lá em Israel? Ele fala de fome. A fome, ela está muito mais perto do que a gente imagina. Com a pandemia, há estudos que mais de 50% das lojas físicas, elas vão desaparecer. E hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim para mim, olha, eu acho que shopping centers vão acabar. E eu disse, por que você pensa isso? É porque ninguém vai comprar mais pelo shopping. Hoje basta você pegar esse aparelhinho aqui e você faz o que você quiser. Você compra o que você quiser. E há sites que você compra e prometem a entrega em 24 horas. E você não precisa mais sair da sua casa. Shopping center vai se transformar num lugar apenas para você buscar a mercadoria que você comprou na internet. E eu fiquei pensando, é verdade. O mundo mudou. Nós estamos mudando. Os mais antigos, como eu, a gente tem que mudar. A gente tem que virar tecnológico, aprender aquilo que temos dificuldade de entrar na cabeça, da qual a moçada já sabe de trás para frente, de frente para trás, sem estudar. E nós estudamos, a gente verifica e no final a gente não sabe fazer. Mas eles não. O mundo mudou. O mundo mudou. Jesus, ele vem sinalizando, escuta, fome, terremoto, escuta, tudo que você vai vendo, não entra em pânico. São mais de 420 mil vidas perdidas no Brasil. Não entra em pânico. E pode ser que você conheça alguém que neste exato momento está num hospital entubado, chorando, sofrendo, pedindo para que você ore. Jesus vem sinalizando. Isso tudo parece que não tem um fim, mas vai ter um fim. Eu garanto para você que vai ter um fim. Jesus, então, ele fala de que vai chegar o momento de que seremos presos, seremos perseguidos, seremos mortos, seremos odiados. Tudo por causa do amor que nós temos pelo Senhor Jesus. Tudo porque nós fizemos uma decisão. E a decisão foi de seguir os mandamentos de Deus, de ler os testemunhos de Jesus Cristo, de empunhar a bandeira do príncipe Emanuel bem alto. Porque tomamos uma decisão de ser pessoas diferentes. Diferentes nas nossas conversas, diferentes no nosso estilo de vida, diferentes na nossa alimentação. Diferentes, nós somos diferentes. E por ser diferentes, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser presos, nós vamos ser mortos. Mas interessante, irmãos, é que Jesus ele vem dando a dica para nós e ele vem falando que, olha, muitos vão se afastar de mim. Muitos vão se afastar. Muitos não vão aguentar. Muitos vão abandonar aquilo que eles sempre pregaram e acreditaram, por medo, por amor ao mundo e às coisas do mundo. Jesus, ele vem falando para nós
E aí, então, chega num ponto que eu aprecio bastante, que é o verso 12 do capítulo 24, quando ele fala que o pecado aumentará. E aí, na sua Bíblia, eu tenho certeza que está escrito: a iniquidade aumentará e o amor de muitos esfriará. Aqui tem duas coisas. Primeiro, quando a gente vai para o original, a palavra aqui no original é hamartia. E a palavra hamartia, traduzida para o português, é errar o alvo. Mas acontece que eles criaram uma outra palavra, era uma palavra que eles usavam no fórum daquela época, que era a palavra anomia. E a melhor tradução aqui para esta palavra iniquidade, e quando você lê a Bíblia e achar a palavra iniquidade, a melhor tradução é a palavra anomia. E a palavra anomia, traduzida para o português, quer dizer andar fora da lei. Uma pessoa é presa, é sentenciada, é condenada por andar fora da lei. Transgrediu as leis de trânsito, transgrediu as leis de saúde, transgrediu as leis do país, e ele então foi condenado. Quando Jesus usa aqui a palavra o pecado aumentará, a anomia aumentará, aumentará a quantidade de pessoas que andarão fora da lei. Que lei? A lei de Deus. Os 10 mandamentos escritos na palavra de Deus. As pessoas, elas entram muito no campo, hoje em dia, do que tem. O que tem fazer isso? O que tem ir em tal lugar? O que tem comer isso? O que tem? E a gente vai permitindo, e a gente vai deixando, e a palavra de Deus vai sendo esquecida, os mandamentos de Deus vai sendo esquecido, e a gente esquece de que Deus não muda. Deus não muda. E aí, então, a segunda parte diz que o amor de muitos esfriará. Não tem outro caminho. Aqueles que andam fora da lei de Deus, não tem segredo. O amor vai esfriar. O amor vai esfriar de quê? O amor vai esfriar da leitura da Bíblia, da oração, do amor ao próximo. O amor vai esfriar de eu ir na igreja cultuar a Deus. O amor vai esfriar de todos os lados. E veja, existe uma promessa, e a promessa ela está no verso 13, quando Jesus mesmo diz: quem se mantiver firme até o fim, este será salvo. É firmeza de propósito. Nós abraçamos um Deus e não podemos desistir dele agora. Nós estamos no fim. Falta muito pouco. E a gente tem, com toda a força do nosso coração, meus amigos e meus irmãos, se segurar no braço forte de Jesus, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Quando eu leio este capítulo todo, 24, e você pode ler aí na sua casa depois o restante, que eu não quero ficar extenso a minha palavra, mas você percebe que Jesus vem sinalizando, Jesus vem mostrando, Jesus vem indicando. E se nós não fizermos a nossa lição de casa, nós vamos ouvir aquilo que está escrito em Mateus capítulo 7, verso 23, quando diz: nunca eu te conheci. Afastam-se de mim, vocês que desobedecem à lei, vocês que praticam iniquidade, que andam fora da lei. E aí, irmãos queridos, aqueles que praticam iniquidade só tem um fim. Interessante que esta palavra iniquidade é a mesma que está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 e 15. Ezequiel, capítulo 28, no verso 14 e 15, diz assim: eu o escolhi e ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo que fazia, desde o dia em que você foi criado, até que se achou iniquidade em você.
Foi assim que começou a história do pecado. Aquele anjo de luz, criatura, que estava lá pertinho de Deus, ele quis ser melhor, maior do que Deus, porque ele acalentou no seu coração a iniquidade. Ele andou fora da lei de Deus, e por andar fora da lei de Deus, ele começou a ter pensamentos de que ele poderia ser alguma coisa. Ele não era nada, não vai ser nunca nada, e o fim dele já está traçado. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz em 1 João, capítulo 2, verso 4, que se a gente diz, eu o conheço, mas não o obedeço, eu sou mentiroso. Se eu digo que eu conheço Jesus, eu tenho que obedecer Jesus. E obedecer Jesus significa guardar os seus mandamentos, porque quem não guarda os seus mandamentos, a sua lei, comete iniquidade. E 1 João, capítulo 3, verso 4, diz assim, quem vive no pecado transgride a lei de Deus, pois todo pecado é contrário à lei de Deus. Meus queridos, quando a gente se aproxima de Deus, ele se aproxima de nós. E a Bíblia Sagrada, no livro de Tiago, capítulo 4, verso 8, ela diz para nós, lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm mente dividida. A minha palavra para você nesta noite, não tenha mente dividida. Escolha um lado. Eu animo você a escolher o lado de Jesus, porque este é o lado dos vencedores. E eu termino dizendo para vocês aquilo que eu acho e gosto muito deste livrinho aqui, Eventos Finais. E eu recomendo você, se você adquirir esse livro. É muito fácil, de uma escritora norte-americana chamada Ellen White, onde ela trata com detalhes e com clareza de linguagem o que vai acontecer no final. E eu gosto muito de que aqui no final, os anjos e os vencedores cantarão. E veja só o que diz aqui. Jesus pede as coroas aos anjos. Apresentam então a ele e com a sua própria mão o adorável Jesus as coloca sobre a cabeça dos santos. Nós temos uma coroa que nós vamos receber das mãos do Senhor Jesus. Coroa de glória. Nós viveremos com ele para sempre, felizes, onde não haverá mais morte. E o livro do Apocalipse diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, luto, pranto. Hoje, para todos os lados, a gente escuta isso. A todo momento chega uma notícia. Pastor, alguém está internado. Pastor, alguém morreu. Pastor, fulana morreu. Ciclana morreu. Toda hora a gente escuta isso. E isso nos entristece profundamente. Mas eu quero dizer para vocês que isso vai ter um fim. E está muito perto. A pandemia não vai parar a vinda do Senhor Jesus. Ele virá. Ele virá. E ele vem buscar os seus. Que eu e você estejamos entre os eleitos de Deus, fazendo a coisa certa, andando com a cabeça erguida, cumprindo a lei de Deus, dignificando o seu nome, erguendo a bandeira do príncipe Emanuel bem alto e dizendo para todo mundo de que Jesus em breve vai voltar. Afinal de contas, o rei vem vindo. O rei vem vindo. E ele está muito mais perto do que você imagina. E olha, é o hino que nós vamos cantar agora. O rei vem vindo e ele vem para buscar eu e você, os nossos filhos, para vivermos para sempre com o Senhor em completa alegria. Portanto, que o Todo-Poderoso te abençoe e te guarde.
que ele resplandeça o rosto sobre você, tenha misericórdia de você e te conceda a paz. Alegria de viver, certeza de que viveremos num mundo melhor e que estaremos com ele por toda a eternidade. Afinal, o Rei vem vindo para nos buscar. É o que nós vamos cantar. Pois é, meus irmãos, o Rei vem vindo. Fique com isso no coração, fique com esta certeza. Estude a sua Bíblia, ore a Deus, se apegue a Deus, porque você não pode ficar de fora deste lugar que o Senhor Jesus está preparando para mim e para você. Deus abençoe você. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, louvado sejas o nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele deixou lá o seu trono de graça e glória nas mansões celestiais, pois ele é Criador. E ele veio a essa terra, e ali no Calvário ele entregou a sua vida em favor da nossa vida. Nós te louvamos e te engrandecemos e te adoramos. Senhor, muitas das vezes nós temos errado, nós temos cometido anomia, andado fora da tua lei. Mas com toda humildade nós nos achegamos ao Senhor e pedimos por misericórdia. Que o Senhor nos perdoe, nos dê uma nova oportunidade, que o Senhor nos encha de paz, de segurança e certeza de que o Senhor está no comando de todas as coisas. Sabemos que o mundo está colapsado. Sabemos que muitas pessoas estão com medo, correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer nessa pandemia. Mas, Senhor, apesar da pandemia, nós confiamos no Senhor e colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Abençoe a cada um dos nossos amigos. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e uma boa noite e um bom restante de semana para todos.